Bom, agora a gente vai nesse vídeo falar de como montar uma carteira agressiva e defensiva. Vou começar pela defensiva porque já tem uma cara bem parecida com a carteira de dividendos de aposentadoria, mas eu entendo essas duas carteiras como para o investidor de um prazo mais curto, né? Talvez de meses até um ano, no máximo 2. Carteira defensiva, a carteira de dividendos seria um prazo, uma carteira mais focada em pagadoras de dividendos, e a carteira de aposentadoria um prazo muito maior. Bom, na carteira defensiva, a carteira defensiva e a agressiva vão ser carteiras quase que espelhadas, né? O que tem em uma não vai ter na outra, o que tem na outra não vai ter em uma. Na defensiva a gente vai escolher setores menos sensíveis a variáveis macroeconômicas ou a mudanças de cenário. Bem parecida com aquele perfil de boas empresas que a gente viu no primeiro slide ali da carteira de dividendos, né? Aqui nesse slide de seleção de empresas maduras, seguras, com dívida negativa. Tem que ter aquela ideia de que dificilmente essas ações vão quintuplicar de valor em poucos anos, mas tem grandes chances de ganhar valor consistentemente no longo prazo. Então, algumas métricas legais para você usar para definir ações para entrar numa carteira defensiva é olhar o ROI, olhar o ROA, olhar as margens operacionais, os índices de alavancagem, e com isso você vai conseguir filtrar quais ações que têm um perfil mais defensivo, quais ações que conseguem ter uma maior resiliência. Mas se você não precisa fazer isso com toda a bolsa, como você já viu na aula passada de divisão setorial, você já sabe que, por exemplo, empresas de consumo não cíclico, elétricas, utilities, e setor financeiro, são empresas que já têm ótimas métricas e estariam muito bem posicionadas numa carteira defensiva. Aí um ponto interessante que a gente já falou na aula de múltiplos, né? Olhando por múltiplos, dificilmente você encontrará barganhas em carteiras defensivas. E até um ponto extra que eu já puxo até a sardinha para o João Sandrini, o editor-chefe do Infomoney, que faz um excelente trabalho na cobertura de renda fixa. Para o investidor que quer montar uma carteira defensiva, vale a pena ter uma participação em outros investimentos que não é só ações, né? Pode ser renda fixa, imóveis, fundos multimercados. Aí eu deixo esse link das planilhas financeiras gratuitas que a gente tem no Infomoney, e ali você pode baixar uma série de planilhas que o Sandrini montou, que vai te mostrar quanto de rendimento que você teria colocando em determinado ativo de renda fixa, dependendo do prazo que você vai pôr, o rendimento que você vai ter, quanto de dinheiro que isso traria no futuro. Aí vale bem a pena fazer essa comparação para deixar sua carteira ainda mais defensiva. Só como exemplo, a carteira do Infomoney, apesar de estar tendo um ótimo resultado nesse ano de 2016, a gente tem uma participação bem significativa em outros mercados, né? Atualmente, cerca de 60% da carteira está em ações, aí 20 a 25% está em renda fixa e outra parte em um fundo quantitativo, um fundo multimercado. Isso porque, até pelo perfil que a gente tinha de investimento no começo do ano, a gente esperava um ano bem mais complicado, então uma exposição em renda fixa seria bem significativa para o nosso portfólio. Bom, falamos da carteira defensiva, agora falar um pouco da carteira agressiva. Você vê que enquanto na defensiva a gente não vai encontrar barganhas, na carteira agressiva o objetivo é encontrar ações baratas. Enquanto aqui a gente vai pegar setores menos sensíveis, aqui a gente quer setores mais voláteis, aqueles setores que tendem a ter uma forte reação em momentos de euforia. E também na carteira agressiva, fundamental esse terceiro tópico, posições com relação risco-retorno bastante atrativas. É fundamental colocar os conceitos de risco-retorno e stop-loss em prática. E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque carteira agressiva funciona muito bem em mercados direcionais. É legal ter isso em mente, poderia até valer um tópico extra aqui, carteira agressiva para mercados direcionais. O mercado está numa tendência clara de alta, então vale a pena pegar ações mais agressivas porque elas vão seguir com mais força essa tendência de alta. O mercado está numa tendência mais lateral, até em tendência de queda, então montar uma carteira defensiva acaba sendo mais interessante. E como é que é esse conceito de risco-retorno? Eu vou pegar um exemplo da carteira Infomoney que a gente fez nas mudanças que a gente fez entre fevereiro e março, onde a gente colocou entre algumas ações, entraram as ações da Gerdau. A ação da Gerdau está em um setor extremamente volátil, em uma situação extremamente complicada,
depois de ter caído mais de 80% no ano de 2015 e acumular quedas de quase 50% em 2016. A ação da Gerdau caiu muito, mas por muito tempo ela começou a operar na faixa de R$ 3,00, R$ 3,50 e não saía dessa zona de preço. Então ela começou a mostrar uma força compradora na região dos R$ 3,00. Quando o mercado começou a engatar uma reversão de tendência, que foi quando o noticiário do impeachment começou a ganhar força, a gente aqui na equipe InfoMoney, eu e o Sandrini, a gente começou a procurar ações que poderiam se beneficiar e muito numa disparada da bolsa. E a Gerdau foi uma delas, porque no caso da Gerdau, se ela, por exemplo, perdesse os R$ 3,00 e fosse para R$ 2,50, R$ 2,70, a gente ia ter um prejuízo até considerável, mas a gente zeraria a operação. A gente ia falar, bom, a gente só aceita perder no máximo mais de R$ 3,00 com a ação. Ou melhor, a gente só aceita ficar com a ação até no máximo um pouco abaixo de R$ 3,00. Então, se ela chegasse a R$ 2,90, R$ 2,95, a gente iria zerar a operação. Contudo, se o mercado tivesse uma disparada, que de fato teve, a gente esperava essa ação chegar a 4, 5, 6. Hoje ela bateu quase R$ 8,00 e isso não era nem esperado por nós, mas a gente esperava uma alta impressionante da ação. Então era aquela relação risco-retorno. Eu vou perder um pouquinho, eu vou perder uns 30 centavos com a ação, mas se ela tiver um movimento direcional que estou esperando, eu vou ganhar R$ 3,00 com a ação. Então, se você fizer uma relação risco-retorno, eu estava correndo o risco de perder 1 para cada 10 que eu podia ganhar. Então, excepcional, né? Uma estratégia arriscada. A gente tomou uma medida arriscada, sabia do risco que estava correndo, mas a partir daí a gente teve um resultado excepcional e foi uma das ações que garantiu um ótimo resultado para a carteira de InfoMoney nos últimos meses. A mesma coisa foi com Cyrela, a mesma coisa com o Banco do Brasil. Todas as ações que a gente sabe que não são grandes empresas, não estão num bom momento. A Cyrela é uma boa empresa, mas está num setor extremamente complicado, que nesse momento de retração da economia e Selic em alta acaba não sendo atrativa, mas a gente identificou uma oportunidade mesmo não sendo uma boa, estando num bom momento. Aí é aquele conceito que a gente já falou nas aulas passadas. Uma boa empresa nem sempre é um bom investimento. E um bom investimento nem sempre é uma boa empresa. Se perguntar para mim, você acha a Gerdau uma boa empresa? Hoje eu não acho a Gerdau uma boa empresa. Mas você acha a Gerdau um bom investimento? Eu acho um ótimo investimento, tanto que a gente fez esse investimento e deu muito certo na carteira da InfoMoney. Outro conceito que eu tenho aqui é o conceito de stop loss. Para dar certo esse trade da Gerdau, só teria dado certo se eu tivesse colocado meu stop loss em 2,90 e falado, ó, daqui não passa, se chegar em 2,90 eu zero a operação, assumo o prejuízo e parto para outra. Eu estou correndo esse risco, mas sei que o risco máximo que eu quero perder é esse. Por isso que o stop loss, tem muito investidor que faz isso manualmente, mas eu não gosto de deixar o meu emocional trabalhar ou atrapalhar minhas decisões, então já deixo o stop loss ali, que é o máximo que eu quero perder, e bater naquele preço, emite uma ordem automática de venda da ação, para com isso zerar a operação. Pensa no stop loss como uma ideia de parar de perder, é a tradução clara, literal de stop loss, parar de perder. É assim que você tem que encarar esse investimento. Eu estou parando de perder com essa ação porque chegou no limite que eu queria perder. Então, bom, nesse vídeo o resumão dele, carteira agressiva para movimentos direcionais e tenha sempre em mente o conceito de stop loss e risco-retorno. Carteira defensiva, mercado mais de lado, até uma tendência de queda, e para um investidor mais seguro também vale a pena fazer opções em renda fixa, imóveis ou qualquer outro investimento fora de bolsa.